Boa noite, meu povo. Juntos mais uma vez, Pedro, vocês e eu, para a nossa meditação. Antes, vamos fazer uma oração com este fundo musical que Paulinho vai produzir. E vamos então aquietar nossos corações, aliviar as tensões, serenar o espírito e procurar a conexão com o divino, com as forças do alto e do bem, para dizer: Pai que estás em toda parte, esteja conosco nesta noite, ajudando-nos a entender nosso processo evolutivo, nossas necessidades de crescimento e que você, Pai, possa compreender e compreende nossas fragilidades, impossibilidades, erros, mas também acertamos e assim vamos avançando dia após dia, que possamos ter aceitação para aquelas coisas que não podemos modificar, que possamos, cada dia, procurar o melhor dentro de nós e projetar este melhor em direção ao outro. Que saibamos merecer dias melhores, oportunidades melhores. Para tanto, que estejamos sintonizados no teu amor, nos teus ensinamentos e que as tuas bênçãos recaia não só sobre nós, mas para todos que pedem preces, estejam eles no mundo transfísico, aqui entre nós, nos hospitais, nos cárceres, nas vielas, onde a dor estiver, traga o teu socorro, traga a tua complacência, para que possamos enfrentar as dificuldades, seguros e sustentados na fé e no teu amor. Que assim seja. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Ainda citando Mateus, tem uma frase que diz assim: não julgueis, porque na medida que julgar, serão julgados. E as pessoas levam isso muito ao pé da letra e é muito comum, a gente não deve julgar o outro. Já ouvi essa frase infindáveis vezes e vocês também. Kardec, ele diz assim: muitas vezes a letra mata, o espírito vivifica. Então, observe. Não julgueis, porque na medida que julgares, será julgados. Então, há uma permissão, sim, para julgarmos. Até porque, em outro momento, Mateus fala: se o teu irmão errar, repreenda-o, mas entre você e ele somente. Outra vez, a permissão para a gente julgar, quando a finalidade é corrigir o erro do outro. Em outra passagem, é dito assim também, que devemos ser indulgentes com o julgamento do outro, mas sermos severos com nós próprios. Em outra passagem, eu não acho que é em Mateus não, diz assim: não devemos os julgar
o outro mais severamente do que julgaríamos nossos próprios erros. Porque a nossa tendência é, ao fazermos um julgamento sobre nós, botarmos panos quentes, darmos umas desculpas para justificar o nosso erro equivocado, o nosso julgamento equivocado. Mas veja, todos nós temos percepção das coisas, das pessoas, das situações, das dificuldades. Esta percepção é a subjetividade que nos iguala. Somos todos iguais nesta capacidade, nessa característica de percepção, cuja percepção é o critério de julgamento que utilizamos. Veja bem, se assim é, se essa subjetividade está dentro de cada um de nós, é uma característica nossa, então o julgamento também o é. Quando Jesus fala que não julgueis, porque na medida que julgares, seremos julgados. Não é uma vingança, é um alerta, é um chamamento à ordem. É que a gente tenha em conta que nossas ações, elas repercutem toda vez que a gente age, nós acionamos as leis soberanas de Deus e, portanto, acionamos a lei de causa e efeito, que esta é uma condição para que tenhamos cuidado com as palavras, com as ações, com os pensamentos, porque geram resultados. Nós mesmos temos vários tipos de julgamento, desde os mais simples, como por exemplo, a gente julga um filme que gostou e que recomenda, e a gente recomenda de forma imperiosa. Vá assistir esse filme, que ele é ótimo. Vá a esse restaurante, e às vezes a gente diz, não vá a esse restaurante. Serviço péssimo, atendimento péssimo. Esquecidos, já falei uma vez aqui sobre isso, que às vezes o garçom naquele dia deixou um filho doente em casa, o cozinheiro não teve dinheiro para pagar a luz da casa e está tudo no escuro quando chegar a noite, com velas para lanchar, almoçar, jantar, almoçar não. Então veja, e a gente já julga, às vezes só fomos uma vez no restaurante e já caracterizamos o restaurante como de péssima qualidade, péssimo atendimento e queimamos aquele restaurante. Quando em Mateus é dito que se seu irmão errar, corrija-o, mas entre você e ele, é no sentido de não expor a pessoa. Não precisa chamar a atenção da pessoa perante os demais, como tantas vezes ocorre nas repartições, no ambiente de trabalho, às vezes com o funcionário da casa. Chamamos a atenção, reclamamos, brigamos, julgamos a atitude daquela pessoa perante os outros. São Luís, que ajudou Kardec na codificação, perguntaram a ele assim, o mal deve ser revelado? Ele disse, depende. Se este mal só diz respeito àquela pessoa que o possui,
você advirta-o, oriente-o, chame-lhe atenção. Mas se este mal for causar um prejuízo a muitos, então este mal deve ser revelado sim para a proteção de muitos. Hoje eu estou mais alérgica do que o normal. Até a semana passada, Lala percebeu eu um pouco ofegante. Obrigada, Lala, com o seu cuidado. E hoje eu também estou um pouquinho ofegante, mas nada que impeça de conduzir nossa meditação. Observe que muitas vezes o que reprovamos no outro, veja se não recai sobre nós mesmos. Já contei aqui que uma vez no restaurante, vários homens, 2 ou 3 mulheres jantando, e entrou uma moça e todos os homens. Que moça linda, que moça perfeita, que beleza! Uma das mulheres disse, estou achando ela muito bonita, mas ela não tem um rim. Ela já operou e tirou um rim. Veja, um rim foi suficiente para esta pessoa julgar que o entendimento dele sobre a beleza dela não estava completo. E aí se enraiza a maldade, a inveja, a precipitação em um julgamento, porque a motivação daquele julgamento foi fazer com que aquela moça não merecesse tantos elogios assim. São também observados por Jesus os juízos temerários que falamos aqui. Uma semana passada, creio eu. Então veja que a gente tem que julgar sim. Agora, o julgamento tem que ser cauteloso, cuidadoso, amparado pelo sentido do que é justo, do que é certo. Então é preciso a cautela, é preciso a indulgência. É preciso respeito sobre aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa é como conseguiu chegar até aqui. Vamos lembrar que nosso processo é evolutivo. Uns estão mais evoluídos do que outros. Então, voltando ao que se diz juízo temerário. Há pouco tempo, coisa talvez de 1 ano, quantos julgamentos temerários ocorreram na justiça baiana, ao ponto de alguns magistrados serem afastados das suas funções. É verdade que esse julgamento ainda não chegou ao final, não tem uma sentença definitiva, mas a maioria deles foi impedido de estar no seu ambiente de trabalho por conta justamente de não terem usado critério justo nos seus julgamentos e sim dando sentenças em função do poder, do dinheiro. Estes são juízos temerários. São também juízos temerários quando a gente julga alguém para desqualificá-la. E às vezes fazemos isso por um complexo qualquer, que para sermos aceitos por determinada pessoa e que esta pessoa sente mais inclinação por outra, a gente desmerece esta para que possamos acender no coração daquele ouvinte com quem estamos dialogando. São várias formas de
maltratar o outro, de alfinetar o outro, de destruir o outro com julgamentos temerários e precipitados. Jesus, aquele episódio que todos nós conhecemos, da adúltera que estava sendo apedrejada, porque na lei mosaica de Moisés, a adúltera deveria sim ser apedrejada. Mas vem Jesus e chega até aqueles que estavam apedrejando-a e diz: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Pecado no sentido da consciência limpa. Como não tinha ninguém com a consciência limpa, foram todos se retirando. E então Jesus virou para a adúltera e disse: alguém lhe condenou? Ela disse: não, foram todos embora. Ele disse: eu também não lhe condeno. Vá. E não vá, volte a se equivocar. Não volte a errar. Este vá é estimulando-a a seguir em outra direção, a se renovar e a recomeçar em outro patamar. Há também nos evangelhos, e Jesus era notável, como ele conhecia a nossa condição ainda de imperfeição e como precisamos melhorar. Quando ele diz assim: você enxerga o argueiro no olho do outro, mas não enxerga a trave no seu próprio olho. E a gente é assim, em muitas oportunidades. Julgamos às vezes pela aparência do outro, pela condição do outro. Hoje mesmo, cedo, eu fui a Perini, ali na Pituba, e quando eu saltei do carro, veio uma senhora pedinte, humilde, em minha direção. Imediatamente eu pensei: lá vem pedir dinheiro, meu Deus! E ela estava me avisando que a porta da Perini tinha mudado a direção, iria pela outra porta. Mas eu imediatamente, só pela aparência dela, estava pedindo ali na rua, eu fiz esse julgamento. Na mesma hora me arrependi, entrei na Perini, quando eu vou sair, eu digo: eu vou dar alguma coisa a ela, já tinha saído. Não tive oportunidade de me recompor, mas aí fiz uma vibração para ela. Muitas pessoas dizem: eu estou obsidiado, é tanta coisa em cima de mim. Outro dia uma pessoa me fez essa queixa. Esta pessoa vive criticando o outro, vive falando mal do outro, vive sempre se maldizendo e, naturalmente, quer justificar que o obsessor pegou ela. Ela que foi até o obsessor, foi ela que sintonizou na mesma faixa vibratória que ele. E por isso mesmo que aconteceu isso. Finalizando, me lembrei que Jesus dizia que a conduta nossa ao julgar o outro tem duas finalidades. Uma delas é a correção e a outra é a exposição. Esta só deve ser usada, como recomenda São Luís, já disse aqui, se a gravidade do erro da pessoa for atingir a muitos, nós então devemos divulgar, expor realmente, para preservar a maioria. E sendo assim, que a gente continue fazendo julgamentos, que a gente faz diariamente, se o tempo está bom, se o tempo está ruim, se temos água, se não temos, se a luz ontem faltou aqui no meu prédio, foi um horror. Um dizia que é culpa da Coelba, o outro que já deveríamos ter tomado providências, enfim. Nós julgamos diariamente o tempo inteiro. Porém,
que tenhamos cautela, que julguemos com a mesma medida que queremos ser julgados, lembrando sempre da lei universal, a cada um segundo as suas obras, e a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Se estivermos atentos, dificilmente julgaremos com precipitação. Desejo a todos uma semana alegre, amena, leve, e que possamos produzir julgamentos sadios, pensamentos elevados, para que possamos estar cada vez mais próximos do Criador, do nosso guia, do nosso anjo protetor, nosso mentor. Assim, finalizando, que Deus nos proteja, nos ampare e nos guarde. Que assim seja. O Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Namastê. Te espanta.